No mês de janeiro e fevereiro de 92, eu andei no estado de São Paulo aproximadamente 50 mil quilômetros, né? Eu e o professor Joaquim Bento, nós íamos de porta em porta achar onde estavam os frigoríficos, comerciantes de boi, grandes pecuaristas. Visitamos muita gente. Mas com que objetivo? Esses eram os primeiros colaboradores do indicador. Para reunir colaboradores. No dia 1º de março de 1992, foi pela primeira vez calculado o indicador. 93. Eu achei que o lançamento tinha sido em 94. Não, da 92 começamos as coletas, 93 foi feita a primeira divulgação para um grupo restrito de corretores, frigoríficos, produtores que tiveram durante um ano o tempo para criticar o indicador. Como ninguém tinha feito isso no Brasil antes, e a gente procurava na literatura mundial, não tinha nada semelhante a isso, né? E foi um ano de sacrifício. A gente levava bordoado, porque isso, porque aquilo, porque banco de dados também. A gente tem que lembrar que naquela época o computador não era o que é hoje. Não existia celular, não existia os meios de o sistema telefônico nosso era capenga. Mas a gente começou com 10 linhas de telefones alugadas. A central telefônica só faltava ter manivela, de resto tinha tudo. Quantos informantes eram no começo? A gente conseguiu, durante o ano de 93, aproximadamente 250 colaboradores. No estado de São Paulo, a gente pegou o estado de São Paulo, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e Goiás. Foi o primeiro grupo, foi aí. No dia 1º de março de 1994, oficialmente o mercado inteiro teve acesso ao indicador. Porque o país estava sofrendo uma série de transformações. Nós começamos a fazer o indicador com uma inflação de 50% ao mês. Nós passamos, o primeiro teste robusto do indicador foi o real. Foi a virada da moeda. Mas o objetivo qual era exatamente no começo do desenho? Qual o objetivo do indicador? O do indicador liquidar o mercado futuro da BMF. Nasceu com esse objetivo. Esse mercado futuro deve ter começado muito pequenininho. Começou pequeno, depois cresceu muito, depois caiu. Ele sempre tem altas e baixos. Por que acontece isso? Porque é um mercado nascente, é uma cultura que é nova, não é uma cultura antiga. Sim. E é um mercado extremamente complexo. Quem é o produtor que precisa do mercado futuro? Principalmente o confinador. Agora, quem é o cara que o frigorífico compra e vende da mão para a boca? Então ele não precisa de tese de mercado futuro. Mas um McDonald's, como é a dissertação de mestrado do Sérgio Yatabe, o Mac usa essas travas. Por quê? Porque ela quer estabilizar o preço do... Agora, quem é que pode e deve usar muito o mercado? Os fundos de investimento. Vocês construíram um prestígio gigantesco, né? Um reconhecimento geral do mercado. Aí, de repente, acho que uns 3 anos atrás, começaram a surgir críticas de deslocamento do indicador em relação aos preços que eles consideram efetivos de mercado. E eu queria entender por que aconteceu esse deslocamento e se ele realmente ocorreu. Na realidade, Marcelo, não é nada inusitado, não é nada planejado. O CPEA mudou a metodologia, o mercado se alterou da seguinte forma: nós cada vez caminhamos mais para uma concentração. Hoje são 15 plantas com CIF no estado de São Paulo, de 76 foi para 15, não existe mais o escritório, e eu tenho 60% do mercado, do volume do mercado, vem de 45 mil produtores que vendem em média 2 vezes por ano. Então eu tenho 219 negócios que acontecem em média por dia para serem achados em 45 mil produtores. E por outro lado, você tem uma concentração de frigoríficos anormal, né? Essa concentração dos frigoríficos dificultou em que exatamente? Porque, por exemplo, o JBS, ele passa as informações direto da mesa de operações. Antes eu falava com cada planta dele. Concentrou a coleta de informação.
É a única forma de conseguir o número dele, ele não dá de outra forma. Não dá de outra forma. Então o que eu tenho que achar? Muitas vezes eu tenho a coleta da mesa e eu tenho a coleta do campo, eu tenho que consolidar um contra o outro. Isso a gente faz. Mas tudo bem, você está comprando 150, mas é a Alessandra que está vendendo. A Alessandra está vendendo a 150 para quem? Para o JBS. Tem negócio do JBS? Vamos cruzar a informação. Ah, tem 40 bois a 150. Eu não sei, mas eu tenho a informação de onde veio, a quantidade, o dia da bate, casou a informação. Ah, mas tem uma informação de 152 e não. E outra coisa, na metodologia, por que ela tem esse critério de você fazer a média, calcular o desvio padrão e o outro desvio padrão? E aí você excluir o que está fora. Quando você faz isso, se você chutar um preço muito baixo ou ela chutar um preço muito alto, lá no passado, automaticamente, porque você não sabe que tamanho está a amostra, automaticamente você vai sair da amostra. Por isso que foi estabelecido cortes. A medida mais fácil de explicar é a média, não é? Sim. A média é simples de se explicar. Então você joga a média para o mercado vê assim, a média é essa. Tá? Se a média é essa, então já sabemos que a média vai ser desse jeito hoje. Houve realmente um deslocamento ou não houve? Houve. Não, eu acho que não dá para você dizer. Do indicador não bater com o que estava realmente... Não, o problema é você ter o seguinte. Existem pessoas, porque o que é interessante, Marcelo, é que tem pessoas que reclamam de um lado e reclamam do outro. Né? E essa história do deslocamento foi a medida em que certos grupos tiveram que conviver com a entrada de dados que eles não, entre aspas, concordavam. Mas o produtor X com o produtor Y vão ter preços diferentes vendendo para a mesma empresa. Então, o que acontece? É capacidade, necessidade, uma série de coisas. Agora, se eu informo isso instantaneamente, você já imaginou uma briga que vira? Então, todo mundo fala, mas ninguém quer. Efetivamente, quando você pede, então me dá um documento autorizando. Não. Nenhum mercado, né? faz isso. Aqui dentro... E ainda tem mais, digo mais. Tem muitas empresas que eu sou responsável, o dado entra aqui, eu tenho que assinar um termo de confidencialidade. Pelo contrário, eu não posso divulgar o preço dele. Só com demanda judicial. Só se o juiz chegar aqui e disser assim, Sérgio, você tem, professor, já aconteceu? Você é obrigado, aí você atende dentro do segredo de justiça. Caso contrário, e não é um nem dois. Acontece. Muitas empresas, muitos produtores só dão mediante um. Então, a gente recebe a informação. Recebeu a informação, ela é codificada e armazenada. Para quê? Para a gente manter. E dentro do armazenamento tem que ter um sistema de segurança padrão BMF. Outra coisa que eles falam é que vocês Agora, talvez pudessem divulgar o mínimo e o máximo além da média. Isso daí não seria interessante? A gente já fez durante muitos anos. A gente fazia isso daí durante muitos anos e quem determinou que isso não foi... Isso foi determinado pela Câmara do Boi, pela BMF lá atrás, para ser feito, e foi a própria BMF que mandou tirar. Eles têm o poder de dizer para você, não faça isso, mas faça o que acontece? Existe uma Câmara Consultiva, existia uma Câmara Consultiva da BMF que fazia reuniões mensais, que eu via a lamentação e eles faziam sugestões. Essa sugestão vinha para nós e para o departamento técnico, a gente sentava junto. É possível? Dá para fazer? Vamos fazer? Vamos. Aí vai para o jurídico da BMF. A jurídica dá a última palavra. Pode fazer, vamos fazer. Aí a gente faz. Porque, veja bem, Marcelo, eu não estou brincando, eu não estou fazendo um indicador que vai ser usado, vai ser divulgado. Eu estou fazendo um indicador que tem que ter toda a sequência. Olhe bem, quando eu vou fazer um indicador, existe a metodologia que é publicada no site do CPEA e da BMF. Essa metodologia foi aprovada na CVM, foi registrada na CVM e no Banco Central. Então, segue todo o padrão de metodologia transparente. Então, está lá. Bom, feito isso, eu vou calcular. Agora, eu não posso fugir uma vírgula do que está escrito, do que eu falei que vou fazer.
E essa história de que vão fazer outro indicador, Sérgio? Fique à vontade. Não, mas procede? Olha, oficialmente a gente não teve nada, nem da B3, nem do IA, nem não sei o quê. E não conseguimos ver movimentação de coleta, porque construir um indicador não dá para você construir no escritório. Você concorda comigo que eu tenho que ter 5, 10 mil colaboradores? Nós não encontramos eles no mercado até agora. E não adianta fazer o Estado de São Paulo, tem que fazer o Brasil inteiro, porque uma das coisas que nos garante o indicador é que quando eu faço um teste estatístico entre as regiões, elas têm que ser consistentes. Se uma está subindo, a outra vai ter que subir. Se uma está caindo, a outra tem que cair. Quer dizer, não dá para fazer um indicador só em São Paulo. Você tem que ter as outras todas as regiões, porque é um sistema de vasos comunicantes. Lembra aquele sistema de vasos comunicantes da física? É isso que funciona no indicador. Essa não vai ser a primeira e não vai ser a última desse tipo de informação. A gente já teve N tentativas. Porque depois surgiu uma notícia de que vindo da Bolsa, inclusive, de que isso seria, na verdade, só um estudo, eles receberiam essas notas fiscais. Então, o que eu sei disso daí é que a Bolsa pediu para a Secretaria as notas fiscais. E aí o pessoal do IA pegou isso daí e nos repassariam isso. Para poder... Até agora não chegou aqui, mas nós estamos querendo. Se eles passarem, será muito bem-vindo. Poderia ser isso. Poderia ser isso. Mas também não tem essa informação. Também não tem, oficialmente não tenho nada. Não fomos comunicados, não fomos avisados, não fomos nada. Agora, estou dizendo para você, o que eu posso dizer? Nós não nos encontramos em campo com ninguém coletando o preço nas diversas regiões que nós temos. Não temos notícia de que essa coleta. O que você acha de iniciativas como essa do GPB, do organizador GPB? Acho que é bom, acho que toda vez que você reúne produtores, eu sou fã deles, acho que são grupos que estão fazendo um trabalho legal, eu acho que seria muito bom. Se a gente conseguisse no futuro, eles conseguissem fazer as coisas funcionarem, a gente pudesse fundir todos os dados e tal, seria muito bom. Você poderia trabalhar com eles, claro, tendo comprovação, por que não? As portas estão abertas. Desenho, qual que é a contribuição do indicador para a pecuária brasileira no seu ponto de vista? Transparência. Transparência, explica um pouco melhor isso. O que você está querendo dizer com isso? Essa seria a grande contribuição do indicador para o mercado? Sim. Oferecer dados para todos os lados. Informação. Se essa informação agrada ou não agrada... Aí é o sim. Eu nunca vou agradar todo mundo. Sempre vai ter gente reclamando do baixo ou do alto. Você acha que o indicador, então, tem uma sobrevida, uma vida longa? Eu acho que ele é feito da melhor maneira possível. Posso dizer para você que não falta esforço, não falta pesquisa, não falta determinação de fazer o melhor possível.